सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च स्नभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं प्रणतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jesham sa esha bhagavan dayed ananta sarvatmanasya padam yadi nirvalikam te dustaram atitaranti chadeva mayam no mamahumiti sasigala bhakshya. Jesham sa esha bhagavan dayed ananta sarvana Nejesham sa esha bhagavan sarvatmanasya padam nirvalikam te dustaram atitaranchita deva mayam no mamahumiti sasigala bhakshe. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que o mundo inteiro, gradualmente, está se afastando e se afastando da verdade absoluta. Eles estão se afastando, eles estão indo tão distante da verdade absoluta, que se nós falarmos sobre a verdade absoluta diante deles, eles ficam com medo, eles ficam nervosos. Por que eles estão falando esse tipo de coisa? Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que o mundo inteiro, gradualmente, está se afastando, indo muito distante da verdade absoluta. Eles estão indo para tão longe da verdade absoluta que, diante deles, se nós quisermos falar sobre a verdade absoluta, eles ficam nervosos, eles ficam com medo. Por que eles estão falando esse tipo de coisa? Por que eles não falam algo bom, uma coisa saborosa? Então, existe uma grande confusão em todo o mundo. É o maior problema hoje em dia, em todo o mundo. Em quem acreditar, a quem seguir e a quem não seguir. Porque ele fala, olha, não siga ele, e aquele fala, não siga ele. Então, aqueles que são contrários a Gurudeva, no verdadeiro sentido, contrários ao Guru Tattva, eles fazem um time, um grupo, eles fazem uma associação para agir contra Guru Padma, para fazer qualquer coisa contra Guru Padma. A verdade absoluta está aberta para todos. Ela é aberta para todos. Todos podem ver, mas não podem ver. Ela é algo aberto a todos. Todos podem ver. Se eles verem esse céu infinito, o oceano, as estrelas, planetas, tudo, as pessoas estão morrendo e nascendo de novo. Na verdade, elas são cegas. Se você não é cego, você pode ver facilmente. Você é cego. Mayadevi, ela está fazendo esse feitiço mágico para que você não possa ver a verdade absoluta, para que você não possa ver o Guru Tattva. Dessa maneira, no Bhagavatam está escrito, eles estão vendo, mas não estão vendo. Eles estão vendo, mas ainda assim eles não conseguem ver. Quando você olha algo sem o fundamento do Tattva, isso não tem nenhum valor. Quando você tem um darshana, uma visão, a sua visão deve ter esse suporte de Guru Padma, ou seja, tudo é Guru, onipresente, qualquer coisa que você veja é Guru. Então, e apenas então, você poderá compreender o que é o Guru Tattva. Alguém pergunta, como nós podemos alcançar Bhagavan? Você poderia, por favor, explicar? E Prabhupada riu.
Haha. there is no question of Veja, se não há realizing Guru Tattva, a percepção do Guru Tattva, meeting como with será Bhagavan and possível getting encontrar e alcançar Bhagavan? It's a childish game. Isso é uma brincadeira infantil. When there is no question of Quando realizing não Guru existe Tattva, nenhuma wherefore we can compreensão de Guru Tattva, como é que você vai alcançar Bhagavan? some devotees 2 dias from atrás, Chaitanya Gaudiya alguns Math, devotos da maybe Sri 37 Chaitanya Gaudiya Math, talvez devotos de Srila Bhaktivala Bhattita Goswami Maharaj, escreveram uma carta em Bengali para ela nice question. e com ótimas perguntas. He is asking Maharaj, E ele perguntou, at Maharaj, the time of Harinam, enquanto a gente está should we cantando think Harinama, about a gente deve pensar all that, Radha Govinda, Narada, Govinda, Gopinata, Madana Mohana, que foram estabelecidas as deidades pelo Guru Varga, ou seja, estabelecidas por Sanatana, Rupa, Jiva Goswami. É isso que a gente deve meditar? Ou a gente deve se concentrar aos pés de lótus das deidades do templo que o nosso Guru Padma estabeleceu? Eles perguntaram isso. E eu estou dando essa resposta aberta para todos, para que todos possam aprender. Essa é uma pergunta tola. Se nós compreendemos que Guru Tattva ele é auto-manifesto, Guru Tattva é auto-manifesto, Bhagavad Tattva também é auto-manifesto. Guru Tattva e Bhagavad Tattva são iguais, porque Guru Tattva inclui Dham, Nam, o próprio Bhagavan, toda a parafernália dele, todas as lilas, tudo isso junto, os devotos, tudo é um Tattva. Isso se chama Advaya Jnana Tattva. Não deve haver nenhuma atitude divisiva, não deve haver nenhuma parcialidade, não deve haver nenhuma dúvida a respeito disso. Não deve haver dúvida de que a deidade estabelecida por Guru Padma ou por Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, a pessoa vai pensar, talvez essa deidade não seja autêntica, é mais prático adorar a deidade que está lá em Jaipur. Veja, isso é uma grande ofensa, é uma grande ofensa. Tamanha ofensa que nunca pode ser perdoada. Porque você está pensando que o seu Guru Varga é menos importante do que Sanatana, Rupa. Algum acharya internacional escreveu há muito tempo atrás, mas agora está sendo exposto. Ele falou que Rupa Goswami Pada é um associado eterno de Gauranga, mas Sanatana não. Sanatana é Sadrasida. E eu fiquei rindo. Até um menino de 5 anos de idade, da Gaudiya Mata, que está em boa associação em satsanga, pode compreender isso. Sanatana Goswami, ele é o guru de Rupa Goswami Pada. Então, o Guru é uma alma caída e gradualmente tentou o seu melhor para se tornar elevado, e o discípulo é um Nityasiddha. Agora você entende como é que eles estão recebendo a misericórdia de Prabhupada? Então, esse mundo tolo deve morrer. Todo esse mundo tolo, eles devem morrer. Deixe eles morrerem. Porque, de qualquer maneira, ninguém quer ouvir nada. Ninguém está interessado em ouvir. Eles estão cometendo ofensas aos pés de lótus do nosso Guru Varga e eles estão sentindo confortável com o dinheiro, posição e tudo mais, o que pode ser comparado com fezes e urina. Essa é a condição. Agora, o mundo inteiro está em confusão. E é a maior confusão. Eles não conseguem entender a quem seguir, a quem não seguir. Ele tem uma grande instituição, muito reconhecimento, então nós podemos confiar nele. Então, essa é a condição. Nós não devemos confiar em Gorakshora Das Baba, porque ele não tem posição, não tem reconhecimento. Quem é que está indo até lá? Quem é que está indo lá ouvir Gorakshora Das Baba? Realmente, quem está indo lá? Quem é que está vindo aqui? Quem é que vai comprar um diamante caro que custa 20 milhões, 100 milhões? Tem uma certa loja onde tem lá essas joias caras. Quem é que está indo lá para comprar
uma joia, um colar que custa 50 milhões, cheia de pedras preciosas, quem é que vai lá comprar? É muito raro. Mas, na mercearia, a pessoa está lá, muitas, né? Me dê sal, me dê açafrão, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, pimenta, arroz. Mas, nessa loja cara, é muito raro ir alguém lá. Então, quem que vinha para ouvir Bhaktivinoda Thakur? Quando Bhaktivinoda Thakur falava Harikatha, no Swananda Sukada Kundya, até mesmo semideuses estavam interessados em ouvir. Bhagavan estava muito interessado em ouvir o que o meu Thakur está falando. Gaura Gadadhar. Mas ninguém estava indo ali. Apenas o Sevaka, Krishnadas Baba, e às vezes Gorakshor Das Babaji Maharaj vinha para ouvir, e tem o Bhajana Kutir ali, e eles ouviam Harikatha. E às vezes o nosso Parvata Maharaj, que nasceu aqui no Dham, ele também costumava ouvir o Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita. Então é muito raro, 2 ou 3. Bhaktivinoda Thakur se sentava num altar, fechava os olhos e explicava. Às vezes não tinha ninguém ali também. Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, ou Prabhupada como um discípulo. Então Thakur Bhaktivinoda sentava e explicava. Então é muito raro. Harikatha é tão raro que ninguém consegue compreender ou perceber o que é o Harikatha. Todos vão na direção errada. Então, eu permito que o mundo inteiro morra. Eu permito. Deixe eles morrerem. Eu estou dando sangue até hoje. Eu não vou parar de dar o sangue. Mas ainda assim, eu permito que eles morram, que cometam suicídio. Algum dia e alguma vida, eles podem. Você vê, o mundo inteiro é instável. Você não está vendo? Você não está vendo que todo mundo está morrendo? Você não está vendo? Você está vendo. Ontem, ele me informou que 2 Maharajas partiram do mundo. Ele me falou, Maharaj está partindo? Todo mundo vai partir. Eu também vou partir. Você vai partir. Quem é que vai ficar aqui? E esse mínimo sentimento não está presente naqueles que estão atuando como acharyas. Eu sinto muito em dizer, esse mínimo sentimento não está, de que a vida é instável, esse sentimento não está ali. Prabhupada falou, como é que eles podem falar Harikatha? Prabhupada perguntou, como eles podem falar Harikatha? Como a gente pode esperar que o Harikatha saia da boca deles? Eles estão fazendo ótimos planos, tramas, como conspirações políticas. O governo do Nepal, né, os Estados Unidos fez um ótimo plano. Eles enviaram uma mulher muito bonita para atrair o rei do Nepal. E gradualmente ela foi se aproximando, se casou com ele, mas na verdade era uma agente da CIA e ninguém sabe disso. E ela vai quebrar o sistema lá. Dessa maneira, no nosso campo devocional também. Quem é que pode rejeitar quem? Quem é que vai assumir o assento de Ravana? Então há competição, apenas por dinheiro. Eles não podem apenas provar que eles precisam de algo concreto. Todos precisam de dinheiro. O que quer que eles estejam pregando, é porque, por dinheiro também, o mais básico é o dinheiro. Eles fazem esses grandes planos e Prabhupada falou, se nós quisermos adorar, se nós queremos adorar e dar uma guirlanda ou dar flores aos pés de lótus de Kansa, com a concepção de, veja, ele é o tio de Krishna, ele é o tio materno de Krishna, a gente deve adorá-lo. Não é? Ele é o tio materno de Krishna, a gente deve adorá-lo. E Prabhupada falou, com esta concepção, se você estiver agindo cegamente, sem nenhuma realização, o que é que nós podemos esperar? E se você for seguir uma alma caída como seu guru, se você for aceitar uma alma caída, que não tem nenhum idealismo, uma alma caída, como o idealismo, então o que você pode esperar na sua vida? Você não vai poder esperar nada. Você não pode esperar.
Prabhupada falou, se alguém quiser adorar Kansa, dar guirlanda, flores, com muito respeito, qual o resultado ele pode esperar? E é a mesma coisa. Você vai respeitar aquele acharya, aquele outro acharya, dessa maneira. Eles são Kansa. Externamente, eles estão em alguma conexão com a Sarasvata Gaudiya Mata, com o Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, mas na verdade não. Eu posso dizer solenemente, com muita confiança que eu tenho. Aqueles grandes médicos ayurvédicos, apenas ao ver você e tocar o seu pulso, até mesmo um médico, ele era famoso no mundo inteiro. Como ele chama? Vedanta Roy, o nome dele. E ele costumava seguir uma nova técnica que ninguém conhecia. Uma pequena garota, ela estava sempre tossindo o tempo inteiro. E o pai ficou muito preocupado. Todos os médicos não conseguiram tratá-la. E por fim ele foi até esse médico e falou, olha, por favor, venha. Eu sei que você não tem tempo, você é um médico muito famoso no mundo inteiro. Mas por favor, venha na minha casa. Meu bebê está lá na cama, deitada. E ele veio, não por dinheiro. Até mesmo um médico materialista não está agindo por dinheiro. Enquanto nós, como acharyas, sadhus, estamos correndo atrás de dinheiro. Essa é a condição. Então ele veio. E onde é que está sua filha? Ah, está no andar de cima. E ele foi subindo a escada e voltou. E voltou novamente. Por quê? Você não vai checar o que está acontecendo com a minha filha? Ele falou, não preciso nem ver. Ela não tem tuberculose. Na verdade, a vaca, o leite da vaca, você deve checar essa vaca da qual ela está bebendo leite. Então ele nem olhou para a menina, apenas ao ouvir a tosse dela. Preste atenção. E um varredor, numa vila, que mais tarde foi apontado como ministro, um varredor, de tarde esse médico estava passando por ali, e esse varredor estava com uma doença. Então esse médico passou, olhou para ele e falou, olha, você deve ir para o hospital. Pode ir lá agora, do contrário você pode morrer. Então ele tinha esse poder de especulação. Um homem estava com uma fortíssima dor de cabeça, na verdade uma mulher, e ela veio, e o médico falou, você deve mudar a posição com a qual você dorme. Suponha que você durma nessa direção, você deve trocar a sua cabeça, dormir com a cabeça para o outro lado. Ou seja, ele reconheceu, ele compreendeu que ela estava dormindo com a cabeça para o norte e o centro magnético estava gerando pressão na cabeça dela. E um homem também estava com dor de cabeça, talvez um câncer cerebral. E esse médico falou, olha, vá para o mercado e compre uma jaca. Como é que se chama mesmo? Aquela fruta grande que você abre, é uma jaca. Então abra uma jaca e coloque 2 pedaços da jaca em cada um dos ouvidos, das orelhas. Por que eu vou fazer isso? O que você quer dizer por isso? Por que eu vou no mercado comprar uma jaca? Eu vim até você, me dá um remédio. Ele falou, não, vá lá e faça isso. Então ele colocou 2 pedaços de jaca, amarrou na orelha e várias formigas começaram a sair da orelha dele. Ou seja, tinha formiga dentro da orelha dele. Ele falou, não precisa de remédio, vá lá e faça isso. Então, esse médico, e o Kennedy foi lá, o presidente americano, foi lá de avião. E eu estou falando sobre isso porque para mostrar quão caídos nós somos, para estabelecer uma comparação. Então, o presidente Kennedy foi lá e ele falou, olha, nenhum médico encontra uma cura para a minha doença. E esse médico olhou os sintomas e prescreveu uns remédios bem baratos, de 10 paisa. 10 ou 20 centavos, uma coisa assim. Falei, por que você diz isso? Ele falou, não, é isso mesmo, só esse remédio, 10 pílulas. Depois disso ele foi curado. A doença
foi curada. Then John F. E Kennedy então, speaking, o presidente Kennedy falou, como é que eu posso te retribuir? O que é que você precisa? Eu posso te dar bilhões de dólares. he's laughing, I E don't o médico riu e falou, olha, não preciso. India is very O poor. meu I'm país, speaking a Índia, é about muito long pobre. Eu estou falando de muito tempo 50, atrás, 60 talvez 70 years 50, 60 ou 70 anos atrás. Ele falou, meu país, a Índia, é muito pobre. E se você puder fazer algum acordo, uma facilidade com o meu país, então eu ficarei muito agradecido. Então veja, é um médico que era um mendigo. Ele costumava vender jornal no mercado para sustentar os seus estudos. E ele tem esse tipo de caráter. E nós estamos perdendo tudo. Eu não queria estar falando isso, mas eu sou obrigado a falar para estabelecer uma comparação, para nós vermos o quão caídos nós somos. Então, aqueles que são Kansas, nós vamos adorá-los como grandes líderes espirituais, acharyas, mas são Kansa. Eles não têm nenhuma conexão com a Gaudiya Mata, nenhuma conexão. Nenhuma conexão com o Prabhupada. Mas estão agindo assim. De toda maneira, Guru Tattva é a coisa mais importante. Bhagavata Tattva e Guru Tattva não são diferentes, são iguais. Se você não puder compreender Guru Tattva, você falhou. Você terá uma concepção material sobre Guru. Veja, o Guru não é um homem material que vai sentar na sua frente a todo momento. O Guru pode ter influência, desde que você tenha fé. Eu escrevi para aquela carta em Bengali que se você tiver fé no Guru Varga, se você tem 100% de fé no Guru Varga, então como você perguntaria esse tipo de coisa para mim? Perguntando se eu devo me concentrar em Radha Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Gopinata, ou eu devo me concentrar na deidade instalada no templo? Como você pode perguntar isso? Você deve pensar que Gurudeva é Balaram, Bhagavan, e a deidade é igual. Então, de onde veio essa pergunta? Mas, bem, pode haver uma questão. E eu também respondi isso. Ramanujacharya respondeu. Ramanujacharya, ele disse que deidades instaladas por devotos elevados, Mahaparamahansas, nós devemos prestar reverências. E aquelas deidades que não foram instaladas por nenhum Mahapurusha, nenhum grande devoto, nenhum Paramahansa, nós não devemos, nós podemos prestar danda, mas não tem significado. Ou seja, essas Shiva Lingas instaladas por qualquer pessoa sem coração, um ateu, uma pessoa materialista, nós não devemos prestar reverências, ou por um Smarta também. Ramanujacharya, ele quis falar sobre qual é as regras do Vidhi Marga. Mas Ramanujacharya falou que algumas deidades, se foram instaladas por uma grande personalidade há muito tempo atrás, e agora, hoje em dia, elas estão no templo, e aqueles que estão cuidando têm mau caráter, os que estão cozinhando são mau caráter, os que estão falando Harikatha, que estão adorando, estão torturando a deidade. Ou seja, estão adorando com a roupa suja, entrando no templo com roupa suja, fazendo tudo errado, torturas. É um tipo de tortura, ou seja, mau comportamento. Então, a deidade pode abandonar, ou seja, a vida pode abandonar. Bhagavan pode abandonar aquela deidade. Bhagavan pode abandonar. E, novamente, se algum dia um grande Mahabhagavata prestar reverências aos pés de lótus daquela deidade, isso se chama Prana Pratishtha, você sabe? Prana Pratishtha, no momento da instalação, tem esse grande procedimento. Tem um grande livro, e a Acharana, esse livro sobre a conduta, a etiqueta, eu já estou escrevendo. Assim, por que a gente usa 108 contas na Japamala, qual é a razão das 108, e o que significa Achamana, tudo isso, mas eu não tenho tempo. A todo tempo, eles estão me ocupando com vários outros serviços. Dessa maneira, a instalação da deidade significa Prana Pratishtha, estabelecimento de Bhagavan ali. Então, se pessoas demoníacas estiverem no templo,
fazendo só besteiras, pessoas mau caráter. Então a deidade pode sair, ou seja, o prana, Bhagavan pode sair da deidade. Ramanujacharya falou, então, por acaso, se um Mahabhagata prestar reverências prostradas para aquela deidade, que não é uma deidade, ou seja, a vida já partiu dali, então imediatamente a vida pode voltar para aquela deidade. Se um Mahabhagata prestar reverências, e a mesma coisa aconteceu lá em Assam, Sarbog, quando Ramananda Prabhu, Ramananda Brahmachari, ou seja, Sridhar Goswami Maharaj, Prabhupada falou para ele, né? Olha, você deve fazer o sanskar preliminar, a limpeza preliminar, ou seja, lavar a deidade, para depois eu fazer a abhisheka. Então Ramananda foi dentro do templo e limpou as deidades e tudo com humor amoroso. E depois disso, colocou as roupas e tudo, cheio de amor. Depois disso, ele deu uma guirlanda e tudo mais. Deu uma guirlanda e tudo mais. Não é? Veja só. Enquanto ele não foi solicitado a colocar uma guirlanda, mas por amor, ele deu uma guirlanda. E ele falou, depois a gente tira a guirlanda. Então ele tinha essa concepção, porque tinha muitas guirlandas por ali. Então, o que aconteceu, você sabe? Depois disso, quando Roy Ramananda saiu do quarto da deidade e foi informar Prabhupada, Prabhupada, está tudo pronto. Prabhupada, se você for e começar, se você puder ir gentilmente e começar a abhisheka, já está tudo pronto. Então, estou dando um exemplo para vocês acreditarem. Então, era apenas uma pedra, né? Não tinha feito o prana pratishta, a instalação. Então, Prabhupada veio, abriu a cortina e ele ia entrar, ele olhou, olha o que aconteceu. Já está instalado, ele falou. E Prabhupada saiu do templo e eles falaram, Prabhupada, você não vai fazer a instalação, o abhisheka? E ele falou, já foi feito. Oh, meu Deus. Já foi feito? Como assim? Sem seguir os princípios ritualísticos védicos, nada disso? Ou seja, apenas um grande devoto quis oferecer algum ornamento, uma guirlanda e saiu. E a mesma coisa aconteceu em Dhaka, de Ulambari. Prabhupada estava falando Bhagavata Katha e cantando Harinama. E falando o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Um verso durante um mês, Kartika Vrata. Continuamente falando o primeiro verso do Bhagavatam e cantando Harinama. E um homem, repetidamente ele vinha, era um ótimo homem, muito humilde. Ele vinha e falava, Prabhupada, se você puder instalar a nossa deidade. E Prabhupada não tinha tempo. Repetidamente o homem vinha praticamente todo dia e orava. Por favor, você podia vir. E por fim, Prabhupada falou, por favor, traga a sua deidade, porque veja a minha condição. Por favor, traga a sua deidade. Então tinha um pote de cobre. Ele veio, colocou a deidade diante de Prabhupada. E Prabhupada falou, traga algumas flores e tulasi. E Prabhupada veio, pegou uma flor, ofereceu aos pés de lótus como Pushpanjali e deu uma tulasi e falou, agora pode ir, já está pronta a instalação. Está pronta a instalação. Então agora, entenda o poder de Guru Vaishnava. Mas nós queremos rejeitar Guru Vaishnava, nós não queremos ouvi-los. Essa é a nossa condição. Como nós podemos obter benefícios? Esse é o poder de Guru Vaishnava. Prabhupada falou, já está instalado. Então, Ramanujacharya falou dessa maneira. E Prabhupada também prestou reverências para aquela deidade. Então, aquele a quem Bhagavan Anantadeva, ele é infinito. Aquele a quem Anantadeva concede a sua misericórdia, claro que ele ou ela deve ser nishkapata, sem duplicidade, sincero. Deve haver esta condição. Jai Shamsa Esha Bhagavan Daya Eda Ananta Te Yanaha.
Aqueles, te janaha, te dustaram otitaram chadeva mayam. Without Guru Kripa, então, no sem a father can go misericórdia out. do Guru, ninguém pode sair de Maya. Sem a misericórdia do Guru, ninguém pode sair de Maya. Sem a misericórdia de um Guru genuíno, ninguém pode sair de Maya. Ou até mesmo depois de receber alguma misericórdia, a pessoa também pode perder a misericórdia ao seguir uma atitude caprichosa. Até mesmo depois. Meu Gurudeva apontou ele como acharya. Ok, e daí? E daí? Você acha que Gurudeva apontou ele e por isso ele pode agir como acharya? Se ele não está seguindo a instrução de Guru Padma ou de Prabhupada, ele foi apontado. Ok, e daí? Ele foi apontado. Isso não significa que ele é um acharya. Ele não está seguindo a instrução de Gurudeva, não tem acharana, nada. Como você pode... Então, que o mundo inteiro vá para o inferno, o que eu posso fazer? Não há nada que eu possa fazer. Eu permito que eles vão. Podem ir e cometer suicídio, eu não tenho nada a fazer. Eles não vão obedecer Guru Vaishnava Bhagavan. Eles pensam que é uma brincadeira. O que é que eles podem fazer? Dessa maneira, nós não temos nada a fazer. Então, o Guru é maior do que Bhagavan, mais importante. Guru é mais importante do que Bhagavan. Mais do que Bhagavan. Então, nós vamos ignorá-lo, vamos rejeitá-lo, expulsá-lo. Gurudeva é pobre, Gurudeva é rico, Gurudeva é gordo, Gurudeva é alto. Essa é a nossa concepção. Dessa maneira, como nós podemos, sem se abrigar aos pés de lótus de Sadguru, como pode sair de Maya? Ele ou ela está flutuando no oceano de Maya, flutuando no oceano de Maya. Quem é que pode salvá-la? Quem é que pode salvá-lo? Quem? Todas as atividades estão erradas, do início ao fim. Todos. Desde o nascimento. Desde o nascimento. Todas as atividades são erradas. Sem Guru Anugata e submissão ao Guru, ninguém pode se salvar. Apenas pode viver como um louco, sem solução. Então, hoje, o que acontece? Hoje é o Tirobhava Titi de Sanatana Goswami Pada. Eu posso tocar este ponto também. Então, Nirvalikam significa sem nenhuma duplicidade. Sarvatmana Sirapadam significa de todo o coração. Eu vou me render, ou me entregar aos pés de lótus de Guru Padma de todo o coração. De todo o coração significa Nishkapata, sem duplicidade. Então, se eu me rendo de todo o coração, o significado interno é que eu não tenho privacidade, eu não tenho humor pessoal. Sarvatna, ou seja, de todo o coração. E é a mesma coisa que Nirmalikam, ou seja, aquele que é sem duplicidade, ele pode se abrigar aos pés de lótus Sadguru, de Gurudeva, de todo o coração. E aquele que se rendeu de todo o coração, certamente, ele é Nishkapata, sem duplicidade. Não vai ter falsidade. Então, apenas, tão e somente, aqueles que se abrigam aos pés de lótus de um Sadguru de todo o coração, com Nishkapata Bhava, com sinceridade, ele pode conquistar este mundo, apenas ele. Este corpo, se você morrer, se alguém jogar o seu corpo ali, de noite, os chacais e cachorros podem comer esse corpo. Chacais. Um bêbado, 25 anos atrás, em Godrum, naquela época não tinha tanta população, 25 ou 30 anos atrás. Um bêbado, todo dia ele bebia vinho. E naquele dia, também. Depois disso, o cérebro dele não estava funcionando bem, e ele andava de um lado para o outro, e por fim, ele não conseguiu andar mais, e ele caiu numa floresta, praticamente um bosque, uma floresta. E alguém estava passando por ali e falou: "Ei, volte para casa. Ei, volte rapidamente para sua casa." E ele falou: "Me deixa aqui, eu estou confortável."
Ele não estava querendo ir. Então o que o outro homem podia fazer? Aquele homem sabia onde era a casa do homem bêbado. Falou, eu posso te levar para sua casa? Ele falou, não, deixa, eu estou confortável. Então de noite, os chacais vieram, 10, 20 chacais, e fizeram um grande festival, uma Hotsava. E de manhã, eles tinham comido todo o corpo dele. Sobrou só o esqueleto. Essa é a condição do seu corpo. Com este corpo, você pensa nessa concepção de eu e meu, minhas coisas, eu sou rico, eu sou pobre, esse tipo de concepção. Essa é a condição do nosso corpo, não há nada que eu possa fazer. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, quem é que não? Todos. Até o nosso Keshava Maharaj, Bhakti-Pramod Goswami Maharaj. Veja a humildade deles. Quão humilde eles são. Humildade é o maior requisito. É um requisito preliminar no caminho do seu bhajana. Você deve eliminar o seu falso ego. Você deve eliminar o seu medo. Você deve eliminar a sua loucura e tudo mais. Essa concepção de eu e meu. Gurudeva não pode te proteger? Quantos exemplos eu posso te dar? Quantos exemplos eu posso te dar para que você possa compreender que Gurudeva pode me proteger? E você está se sentindo inseguro, você não está se sentindo seguro, você sente medo. Como? Dessa maneira, dia após dia, de tempos em tempos, nós estamos ignorando o Guru Padma e a instrução deles, a ordem deles, os conselhos deles, nós estamos rejeitando. É por isso que num período de tempo infinito, nós não podemos arranjar o nosso bem absoluto apenas ao seguir Sadguru 100%. Alguém pode conseguir o seu bem absoluto. Essa pessoa pode conquistar o mundo transcendental. Do contrário, não é possível. Então, essa pessoa não poderá desenvolver bhajana com essa concepção de eu e meu. O nosso Raghunatha Das Goswami, ele é o acharya de Prayojana Tattva. Prayojana. Ou seja, qual é a meta última que nós queremos alcançar? Prayojana Tattva Acharya. Rupa Goswami Pada é a Abhideya Gyana Tattva Acharya e Sanatana Goswami Pada é Sambandha Gyana Tattva Acharya. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, todo o Guru Tattva é apenas um. Nas 4 sampradayas, onde há um Sadguru, um Guru genuíno, eles são o mesmo. Ainda assim, não são o mesmo. O mesmo no sentido que Balaramaji Maharaj vem na forma de Gurudeva. Balaramaji Maharaj, nas 4 sampradayas autênticos, qualquer acharya autêntico que esteja ali, para me libertar, o tattva deles é o mesmo. Guru Tattva é um só. É um tattva indivisível. Ainda assim, o meu Guru Padma tem alguma especialidade e Vana, Sila Bhakti Deita, Madhava Goswami Maharaj tem alguma especialidade, Parampurapada Keshava Goswami Maharaj tem uma especialidade, então pode haver especialidades, não é um problema, são especialidades. Quando Guru Padma vem na forma de Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj para me libertar, então eu devo me concentrar nos pés de lótus dele especialmente. E também, uma vez que o Guru Tattva é um só, eu não devo insultar nenhum outro Guru. Vana Goswami Maharaj, Shrida Goswami Maharaj são o mesmo. Apenas eu recebi Sambandha Gyana do meu Guru Padma, então eu preciso adorá-lo primeiro. No Shastra está escrito que todo Guru Tattva é um só, é o mesmo. Nós não devemos ter nenhuma atitude divisiva. Sadguru Tattva é o mesmo, ainda assim. Quando eu vou adorar, se eu for adorar, eu devo adorar
o meu Guru Padma, ou seja, aquele de quem eu recebi Sambandha Gyana. Até mesmo se Prabhupada estiver ali, ainda assim, eu devo prestar reverências para o meu Guru Padma primeiro, porque eu recebi Sambandha Gyana dele. Preste atenção. Eu recebi Sambandha Gyana dele. Do contrário, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami escreveu que o Sadguru Tata, ou seja, aqueles que são verdadeiramente elevados, não estou falando daqueles que são falsos ou demônios ou que querem destruir a Sampradaya. Então, todo Sadguru Tata é o mesmo. Então, essa Guru Puja geral, abrangente, é o que nós comemoramos no dia de hoje. E também no dia da Guru Puja nós adoramos o nosso Guru. Então hoje é o dia da adoração do Guru em geral. Ou seja, nós podemos dizer que Balaramaji Maharaj, ele vem e se manifesta na forma de todos os Gurus autênticos. Então hoje, se eu ofereço uma flor aos pés de lótus de Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, certamente essas flores, elas vão tocar os pés de lótus de Sridhar Goswami Maharaj, Keshava Goswami Maharaj, todos os Sadgurus. Preste atenção, isso se chama o Guru Tattva abrangente, ou seja, Samasti Guru Tattva. E tem o Guru individual também. Gurudeva vem na forma de um Sadguru na sua vida. Ou se ele não veio dessa maneira, de alguma maneira, você está seguindo, você recebe um Diksha Guru e um Diksha Guru que são iguais. Dessa maneira, nós devemos pensar. Então, Raghunatha Das Gosai estava chorando e dizendo: Vairagya Yoga Bhakti Rasam Prayatnai Rapayayat Mam Anibhusmanda. Preste atenção. Ele diz: eu não estava disposto, eu não estava pronto para beber aquele néctar. Mas Guru Padma veio e falou: ei, por que você está indo para lá? Venha, eu quero te dar o néctar. Eu, não. Então, assim como uma mãe que coloca um filho no colo para dar leite e fala: olha, de manhã você não bebeu leite, dessa maneira. Kipam buddhijya svanathanam tam prabhum asrayami. Vairagya yoga bhakti rasam prajatnai rapayayat man unvismantam. Eu sou cego. Eu não consigo ver o Aprakrita Jagat. Eu não consigo ver quem é um Vaishnava. O que é a Vigraha? Nada. O que é o Dham? Quem é que pode dar o poder? Gurudeva pode dar o poder para que você possa obter um estabelecimento final da sua vida. Então, Sanatana, o meu Guru Padma, ele quis dar néctar na minha boca à força. E eu falava: não preciso, não quero. Ele falou: coma. Com muito cuidado, como uma mãe, ele quis me dar este néctar. E depois que eu saboreei este néctar, Vairagya, a renúncia, é algo muito importante. Vairagya é muito importante. Se houver milhões de rúpias em um quarto, você pode testar um Vaishnava puro. Ele não vai sentir nenhuma reação. Ele pensa: olha, isso é para servir Bhagavan, não é para mim. Você está dando para Bhagavan, não é para mim. O que eu posso fazer com dinheiro? O que eu posso fazer com dinheiro? Toda a minha vida eu estou vivendo, e todo mundo sabe, isso não é uma história, todo mundo sabe muito bem disso, que toda a minha vida de bhajana, eu estou dependendo de Madhukuri, de pequenas doações, até hoje. Veja, eu não tenho nenhuma conta bancária, apenas Tarun Prabhu, porque ele já tinha, no ashram anterior, ele tinha uma conta bancária. Eu falei: olha, não feche a conta, porque se alguém quiser enviar algo, pequenas doações, nós podemos receber. Então, até hoje, eu estou vivendo de Madhukuri. Eu nunca pedi dinheiro de ninguém, nunca quis nada, até agora, nenhum incidente disso. Eu estou vivendo de Madhukuri e estou confortável. Porque se alguém der uma grande quantidade, ele ou ela pode ter alguma má intenção. Eu estou dando dinheiro. Então ele ou ela... E eu também não quero aceitar esse tipo de doação nunca. Um homem, um dia ele veio com muitas frutas.
Ele veio de carro. E eu estava falando Harikatha online no andar de cima. E esse homem estava ocupado, de alguma maneira ele foi embora, ouviu um pouco Harikatha embaixo e depois foi embora, lá na Goshala. Depois disso, o nosso Prabhu falou, aquele Prabhu veio e deixou aqui muitas roupas e frutas e tudo mais. E eu disse, imediatamente, pegue todas essas frutas e vá para a casa de Bhaktivinoda Thakur e deixe lá. Eu não quero aceitar nenhuma fruta, porque eu sei o que há na mente dele. Se eu aceitar uma fruta, eu terei que pagar com meu bhajana. Se eu aceitar algo de alguém, suponha que você não está aceitando nada de mim. Você está vivendo de acordo com a sua atitude caprichosa. Então, como eu posso aceitar algo de você? Talvez esse seja o desejo de Bhagavan, para que todo momento haja erros e erros e erros. Por quê? Porque talvez não seja o desejo de Bhagavan, quem é que sabe? Por que esses erros estão acontecendo a todo momento? Então, se eu não estou em posição de te dar algo, se você está aceitando algo de mim, a misericórdia e tudo mais, então eu posso aceitar. Do contrário, eu vou te devolver. Se você está aceitando algo de mim, então certamente eu posso aceitar e nenhum centavo eu vou usar pessoalmente. Eu prometo na Vyasasana, eu vou usar para servir Bhagavan. Mas se você não está aceitando nada de mim, então eu vou te devolver. Como Prabhupada. Alguém veio e deu uma grande quantidade para Prabhupada. E Prabhupada falou, o que fazer? Ele recebeu essa doação. Então aquele homem sugeriu, olha, você deve arranjar uma grande distribuição de alimento com esse dinheiro. E Prabhupada falou, olha, pega esse dinheiro e vai embora. Por quê? Por quê? Porque você está me aconselhando a como usar. Porque você está me aconselhando em como usar esse dinheiro. Se você depende de mim, eu posso te dar o benefício absoluto. Do contrário, por que você está vindo de tão longe para brincar? Se você vem realmente de uma longa distância de milhares de quilômetros, por quê? É para brincar comigo? É para obter algo concreto, para transformar a sua vida, para receber a misericórdia. Mas você não está aceitando, por quê? Por quê? E Prabhupada falou, se você pensa que eu posso transformar a sua vida, e você já testemunhou, você já está sentindo que a sua vida está mudando. Então, se você sente que eu posso transformar a sua vida, que eu posso te dar o maior benefício, não um benefício ordinário, então por que você não quer depender de mim? Eu vou te enganar? Você acha isso? Você acha que eu posso te enganar? Olhe para mim. Você acha que eu vou te enganar? Então por quê? Então, dessa maneira, Prabhupada devolveu e falou, você está me sugerindo onde gastar esse dinheiro, enquanto eu deveria conseguir o seu benefício absoluto. Então você pode conseguir o seu próprio benefício, pega o dinheiro e vai embora. Prabhupada queria imprimir alguns livros, mas aquele homem queria distribuir alimento para as pessoas saberem que ele é o doador. Então, Guru Vaishnava, eles podem arranjar bilhões de dólares se eles quiserem. Se eles quiserem, eles podem coletar bilhões de dólares no mundo inteiro, o que ninguém consegue fazer. É algo que na sua vida inteira você nem viu essa quantidade de dinheiro, mas eles não fazem isso. Eles não gostam disso. O que é que eles podem fazer com dinheiro? De alguma maneira, eu estou vivendo de Madhukuri, de pequenas contribuições. O que é que eles podem fazer? Nós devemos compreender isso. Se você está aceitando algo de mim, então certamente eu posso aceitar algo de você. Mas se você não está aceitando nada de mim, então eu não posso aceitar. Esteja certo. Você não está aceitando Harikatha, não está aceitando nada, o meu amor, a minha afeição, meu amor genuíno. Eu posso transformar a sua vida, mas você não quer ser transformado. Por quê? Eu posso transformar a sua vida rapidamente, eu posso transformar a sua vida. Mas você não quer aceitar, você quer permanecer na mesma condição, por quê? Por que você veio de tão longe? Vairagya yoga bhakti rasam prayatnair apayayat mam anubhisumam. Kipam sanathanam tam prabhum asrayami. I'm going to take shelter of. Então, eu vou me abrigar em Sanatana. Aquele Sanatana Goswami Padre, quando ele abandonou este mundo material, então, o nosso Raghunatha Das Gosai estava chorando como um louco.
E ele estava batendo a cabeça dele numa parede. Que a minha cabeça se quebre, eu quero morrer. Aquele Radha Kunda, aquele mesmo Radha Kunda, parece o rosto de um tigre. E o mesmo Giriraj Maharaj, que eu amo tanto, mas agora eu olho para ele e Giriraj Maharaj parece uma grande python que está pronta para me engolir. Radha Kundam Bagro Tundayate and Giriraj Maharaj like Ajogar Python. That is called Isso é o verdadeiro sentimento de separação de Guru Vaishnava. Mas se a pessoa pensa, o Guru Vaishnava está ali, o Guru está fazendo a atividade dele, eu estou fazendo a minha. Seu idiota, você não tem concepção de Guru Tattva. Quando eu estou longe de Guru Padpada, eu devo sentir que Guru está sempre ali, desde que eu tenha amor genuíno por Guru Padpada. Mas se o meu coração é contaminado, se eu não quero limpar o meu coração ao ouvir Harikatha, então todos os conselhos do Harikatha são para todos. Todo o Harikatha, ele é aberto para todos. E aqueles que são afortunados podem aceitar. O Harikatha, quando eu falo Harikatha, quando Prabhupada fala Harikatha, quando Prabhupada fala Harikatha, nesse momento, o Harikatha é aberto para todos. Para todos. Quando eu vou te dar um conselho especial, isso é algo separado. Mas o Harikatha é aberto para todos. E de acordo com a sua capacidade, com o seu amor, o que quer que você consiga aceitar, você pode aceitar. E se você for fraco, você pode orar. Gurudeva, eu não consigo aceitar porque eu sou fraco, eu sou muito fraco. A principal fraqueza é kama, é a luxúria. A principal fraqueza na nossa vida é o desejo egoísta. No momento, eu prometo para você, no momento que o seu desejo material for eliminado totalmente da sua vida, então você vai sentir um poder internamente. No Bhagavatam, Bhagavan falou: Yarhi eva manavat tejanti kamana manusastitana tarhi bhagavattaye kalpate. No momento que o desejo egoísta partir, você pode me testar. Se eu tenho algum desejo, qualquer coisa, se você tem a capacidade, você pode me testar. Se você tem esse poder, você pode me testar. Por que você não me testa? A pessoa fala, Baba está falando isso, como é possível? Aquele acharya fala algo melhor. Então vai para lá. Quem é que te chamou para vir aqui? Eu mando as pessoas embora. Ei, vai embora, vai embora. Não vem aqui, vá lá. Eu pessoalmente envio as pessoas embora. Vá lá, não vem aqui. Como é que você pode falar isso? Você pensa que você é um tipo de examinador que pode me dar uma prova e me dar uma nota? Esse é o seu Guru Tattva? Esse é o seu Guru Darshana? Você quer comentar com base nisso? Se você tem a capacidade, então aceite e obtenha o resultado. Se você tem capacidade, então aceite e obtenha o resultado. Mas se você não tem a capacidade, tudo bem. Maharaj, eu não consigo aceitar tanto. Ok. Assim como todo o nosso Guru Varga anterior, até mesmo aqueles que comentam Vishwanatha Chakravarti, todos eles escreveram que o céu é aberto para todos, é infinito, certo? O céu é infinito. O céu é azul porque é um sinal de Nityananda Balaram. É um sinal. Ele é infinito. Mas nós podemos ver que um pássaro, uma pomba ou um papagaio voa uma pequena distância. Um papagaio voa daqui até ali. E uma pomba pode voar por mais tempo. Agora, o urubu, ele é muito paciente, ele pode voar mais alto. Então, os pássaros, eles voam no céu. Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu. Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu
Darshanik Vichar elevadíssimo. Eu não posso chamar de filosofia. Filosofia e Darshanik Vichar tem uma diferença de céu para inferno. Filosofia é uma palavra que se usa no exterior. E filosofia significa algo inventado mentalmente, mas Darshanik Vichar é diferente. Sempre que eu traduzo, eu coloco Darshanik Vichar. Eu não traduzo por filosofia. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu no Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu no Sri Chaitanya Charitamrita que os pássaros voam no céu de acordo com a capacidade deles. Um pequeno pássaro voa daqui até ali. Outro pássaro voa desse jardim para o outro jardim. E um corvo voa daqui para lá. E um pombo pode voar ainda mais, porque ele guarda mais oxigênio. Ele tem essa reserva de oxigênio maior. E é por isso que o pombo, ele pode guardar muito oxigênio e voar muito lá no céu. E o urubu, ele guarda muito oxigênio e fica horas voando. Então, Krishnadas Kaviraj escreveu, os pássaros, eles voam no céu de acordo com a capacidade que eles têm. Então, isso não significa que o céu termina ali. Então o céu termina aqui, porque esse pássaro voa até aqui. Não, o céu é infinito. O céu é infinito, sem fim. Então, se você pensar que você é fraco, ok. De acordo com a sua fraqueza, Gurudeva pode te dar um remédio, você pode aceitar esse remédio. Assim como quando você está doente, você vai no médico. Ou se você tem um problema legal, você vai para um advogado e paga muito dinheiro, um dinheiro que ninguém conseguiria obter na vida inteira, porque você tem muito dinheiro, você pode jogar aqui e lá no lixo, você pode jogar, porque você não tem ideia de como utilizar o dinheiro para Bhagavan, a melhor utilização do dinheiro. Eu quero te lembrar de um incidente do Bhagavatam. Nrigaraja, você já ouviu a história dele? Nigaraja, do 10º canto. Nigaraja, ele assumiu a forma de um lagarto dentro de um poço. Preste atenção. Aqueles pequenos garotos da dinastia Yadu estavam brincando e eles viram, quem está ali? Era um tipo de pequena criatura, aquele lagarto, e eles falaram, olha, vamos tirar ele do poço, e quiseram tirar do poço, mas não conseguiram puxar, ele era muito pesado. Um animal tão pequeno e tão pesado. Então eles foram e informaram Krishna, que estava no Sudharma Sabha, na Assembleia, Krishna, Balarama, Ugrasena, todos. E falaram, sua honra, a gente encontrou, a gente estava brincando, e a gente foi para um bosque, e a gente achou um poço sem água, e a gente achou um animal muito estranho ali. Um animal estranho? Sim, sim. A gente quis tirar aquele animal do poço para salvá-lo, mas ele era tão pesado que 10, 12 meninos não conseguiram tirar. E Krishna falou, olha, vocês poderiam ver. Eles falaram para Krishna, você poderia ver o que está acontecendo? Ou seja, Krishna inspirou eles a falar isso. E Krishna foi lá para checar. Falou, vou lá. E Krishna viu, falou, realmente. E Krishna colocou o pé dentro e tirou o animal. E aquele animal assumiu a forma de Nigaraja. Nigaraja. Assumiu a forma de rei dele. E Bhagavan Sri Krishna estava consciente, ele é consciente de tudo. Krishna sabe de tudo, mas ainda assim ele perguntou, quem é você? Por que você está nessa forma, dessa criatura, e agora você está na forma de um rei? Talvez você ouviu o meu nome, pois eu sou o maior doador do mundo inteiro, esse Nigaraja falou. O meu nome é Nigaraja. Realmente? O seu nome é Nigaraja? Então, como é que você entrou nessa condição? Oh, meu Deus, o que mais eu posso dizer? O que aconteceu?
Eu costumava doar milhares de vacas e ornamentos, dinheiro, tudo eu doava. E um dia, eu doei para 2 brahmanas. Eu doei algumas vacas e eles foram embora. E depois de algum tempo, um brahmana veio e falou, Rei, você doou essa vaca para mim. E como é que aquele brahmana está com aquela mesma vaca agora? Are. Ou seja, não tinha nenhuma marca dizendo para quem ele tinha dado a vaca. Então o rei ficou confuso e ele falou, bem, se de alguma maneira essa vaca acabou indo para a Goshala dele, eu posso te dar milhares de outras vacas. E ele falou, não, eu preciso daquela vaca. E os 2 brahmanas começaram a brigar, falaram, a vaca é minha. E o outro falou, não, o rei deu para mim. De alguma maneira a vaca foi parar na Goshala dela. Falou, não posso te dar. E o rei ficou em problemas. Não, ok, deixa essa vaca, eu posso te dar mais 1000 vacas. E ele falou, não, eu quero aquela vaca. Dessa maneira, uma doação dada para alguém, se por fim essa doação for reduzida, até mesmo em 1 centavo você não pode tirar. Suponha que eu tenha te dado uma doação, 10.000 rúpias. Preste atenção, eu não posso pegar de volta 5 rúpias. Qualquer doação que eu tenha dado, do contrário, você pode obter uma reação disso. Acho que você não entendeu o que eu disse. Este é o Siddhanta das Escrituras. Esta é a razão pela qual Nigaraj estava sofrendo. Esta é a razão. Nigaraj não era responsável por isso. Nigaraj não foi responsável. De alguma maneira, a vaca saiu de uma Goshala e foi para outra, e o Brahmana ficou bravo. Eu quero aquela vaca é minha. Mas o que aconteceu? Mas o rei, ele não tinha nenhum jeito de encontrar uma solução. E o problema permaneceu sem solução. O problema ficou sem solução e, por fim, Nigaraj assumiu a forma daquele lagarto. Simplesmente porque uma vaca foi extraviada. O que é o que eu posso fazer? Eu não sou responsável por isso. Eu dei a doação para você. De alguma maneira, a vaca foi para outro local. Ainda assim, Nigaraj foi punido e assumiu aquela forma. E depois Krishna tocou ele e ele voltou ao normal. Então, uma doação, assim como 100 rúpias ou 105 rúpias que alguém te dá, então essas 105 rúpias a pessoa tem que dar, ou um pouco mais, a pessoa pode dar 107, mas eu não posso tirar as 5 rúpias, porque eu já doei, eu não posso tirar essa doação. Do contrário, pode haver uma grande reação. Mas as pessoas materialistas não têm ideia disso. Qual vai ser a diferença? Mesmo se não houver nenhuma doação, mesmo se não tiver nenhuma doação, porque Bhagavan está mantendo tudo. Bhagavan está mantendo tudo. Eu não estou indo em nenhum local pedindo, me dê. Então talvez eu seja pobre. Dessa maneira, Nigaraj recebeu essa punição severa. Então, nós devemos ser muito cuidadosos. E Sanatana Goswami Pada, quando ele partiu deste mundo, todos os Brajavasis costumavam amá-lo como um pai. Bole Baba. Sanatana Goswami Pada, o nome dele era Bore Baba. E Rupa Goswami Pada era Chote Baba. Rupa Goswami era Chote Baba. Então, Sanatana Goswami Pada partiu. Um exemplo é mais do que o suficiente. Eu acho que um exemplo é mais do que o suficiente para esclarecer este ponto. A gravidade do Guru. Sanatana Goswami costumava ficar no Pavana Sarovar, onde eu também costumava ficar, no Bhajana Kutir e tudo mais, que está sob o controle de Srila Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj. Eu falava Harikatha ali. E o nosso Krishnadas Baba, o nosso, também ficava por ali. E o nosso Rupa Goswami Pada ficava em Terikadamba. Sabe o Terikadamba? Terikadamba é dentro de Nandagaon, mas uma longa distância. E um dia, Sanatana Goswami foi lá em Terikadamba para encontrar com Rupa. E Rupa viu
que o Gurudeva estava vindo, embora fosse irmão, mas eles não tinham esse relacionamento de irmão. Bhaktivinoda Thakur também nunca quis ter esse relacionamento de pai e filho. E Prabhupada nunca quis ter esse relacionamento, meu pai é Bhaktivinoda Thakur. Isso é uma concepção material. Eles não estão vendo o tattva em relação com o mundo material, o corpo material. Então, ao ver que Gurudeva estava vindo, Sanatana Goswami estava vindo, então Rupa Goswami prestou reverências prostradas e falou, sente-se aqui. Ele deu uma asana e tudo mais, e conversou com Sanatana Goswami Pada. E Rupa Goswami pensou, Gurudeva está vindo, e eu só tenho chapates secos. E agora Gurudeva veio aqui, o que é que eu posso servir para ele? Se eu pudesse obter algum leite, arroz, para fazer um arroz doce, porque Gurudeva veio aqui. E nesse meio tempo, uma pequena garota muito bonita, ela veio com arroz, leite e açúcar e tudo. Ela veio, falou, Chote Baba, ela chamou. O que aconteceu, Lali? Eles chamam de Lali. Lali significa um apelido carinhoso. O que aconteceu, Lali? A minha mãe enviou esse leite, arroz. Realmente? Então deixa aqui. E a menina deu tudo para Rupa Goswami Pada e foi embora. E depois disso, Rupa Goswami Pada começou a cozinhar o arroz doce, muito saboroso. Depois disso, ele serviu o Paramana, o arroz doce, para Sanatana Goswami Pada, Gurudeva. E Sanatana Goswami Pada foi comer, honrar o Paranama. Ele tocou e falou, o que é isso? É arroz doce? Tem uma magia aqui, tem uma corrente elétrica nesse alimento. Rupa, como é que você fez esse Paramana? Ele é tão saboroso, eu estou sentindo, eu não consigo nem me controlar depois de comer esse Paramana. De onde você recebeu o leite? Porque você está vivendo de Madhukuri, de pequenas doações. E ele falou, uma pequena garota, muito bonita, ela veio. E Sanatana pensou, essa menina deve ser Radharani. Você confesse para mim, quando eu vim aqui, você começou a pensar em fazer um Paramana, um arroz doce? Você planejou isso? E Rupa Goswami falou, sim, eu estava pensando em como fazer um Paramana. E Sanatana falou, então não faça isso de novo. Você deu trabalho para Srimati Radharani, que é a nossa Guru. Ou seja, ela é a Guru de Krishna, você deu trabalho para ela. Não haja assim. Srimati Radharani, em pessoa, veio para te dar leite e tudo mais. E o mesmo aconteceu com Prabhupada. Ou seja, durante o Gaura Purnima estava tudo inundado. E Prabhupada pensou, se eu pudesse obter, porque hoje é o Gaura Purnima. Veja, 20 anos atrás, 25 anos atrás, se você ver na história, 25 anos atrás, praticamente todos os anos inundava aqui. Agora já não inunda mais. Mas naquela época, todos os anos inundava. Mayapur. Mas agora não inunda mais. Eles fizeram algum arranjo para a água fluir adiante. Então, Prabhupada pensou, se eu pudesse obter um arroz doce e um gur. Gur significa um melaço, um açúcar especial. Então, um homem vendedor de leite veio com um pote de leite e gur e tudo mais, e ele viu o Prabhupada, e ele falou, você poderia aceitar isso? E Prabhupada perguntou, o que é isso? Ele falou, é leite. Leite? Como é que você veio aqui? Está tudo inundado. E ele falou, eu vim de barco. Aquele homem, um homem rico, enviou para doar para você, com todo amor ele quis doar para você. E Prabhupada começou a chorar. Gauranga se deu esse trabalho. Então, Bhagavan pode dar tudo para os devotos. Eles não precisam ir em nenhum local. Até mesmo no Bhagavad Gita está confirmado por Krishna. Até mesmo no Gita está confirmado por Krishna. Anonnos chintayantu yeyanamam upasate tesham nityaviyuktanam nujogokhema bahamyaham. Bhagavan diz, aqueles que me amam e pensam sobre mim, que cantam as minhas glórias a todo tempo, enquanto escrevem, falam, em tudo.
Eu sou responsável por eles. Talvez externamente eles sejam muito pobres, não tenham dinheiro, mas qualquer plano que eles façam vão se realizar. Se eles quiserem fazer uma grande instituição, um grande templo, automaticamente quem é que vai enviar o dinheiro? Ninguém sabe. Apenas a determinação deles, apenas se eles pensarem eu quero fazer, isso vai ser satisfeito por Bhagavan. Eles não precisam ir automaticamente. Então, dessa maneira, Bhagavan confirmou no Bhagavad Gita: aqueles que pensam em mim dia e noite inteiros. Então, tudo que eles têm e aquilo que eles não têm, eu sou responsável por dar pessoalmente, Krishna diz. Eu vou e vou servi-los, vou dar para eles o que eles precisam. Ou às vezes ele inspira alguém, assim como no período do coronavírus, sabe? O mundo inteiro estava morrendo. Naquela época, eu falei Harikatha continuamente, incontáveis Harikathas. Todo o Bhagavatam, os 16 ou 18 mil slokas e tudo. E o Bhagavad Gita também eu estava recitando continuamente, o que é impossível hoje em dia, porque eu não tenho tempo. Naquela época, todos estavam dentro de um quarto, como se fosse uma cadeia, e todos estavam ouvindo Harikatha online, o Baba falando. E eu também. E naquela época, eu arranjei o tempo para falar o Bhagavatam, todo o Bhagavatam. 18 mil versos recitando. Yanmadasu yato anmayadi tarasyatya savigya saratu tene brahmairaja adi kavaye muyanti yasurayo tejo varimidam yatha vinimayaha. Isso, continuamente. Mas isso é possível para mim agora? Não é possível. Porque Bhagavan arranjou essa outra situação. E naquela época também eu arranjava chapati, arroz. Quem é que estava enviando? Bhagavan está enviando. Até mesmo no período do Corona, lá do Havaí, que é nos Estados Unidos, uma senhora enviou uma grande quantidade. Eu não tenho conta bancária. Ela enviou para Raghu Prabhu. E ela falou, olha, para o Baba, para fazer um pequeno bhajana kutir. Ou seja, era 4 lakhs e 20 e 50 mil, uma coisa assim. E Raghu enviou uma mensagem. Maharaj, esse dinheiro foi enviado para minha conta por alguém, para o seu seva. E eu falei, olha, eu não tenho seva, mas o que fazer? Então você já conseguiu alguma terra pequena? Então faça um bhajana kutir, porque esse é o período certo. Durante o corona ele não estava jogando cricket, ninguém tinha serviço, todos pararam. A economia estagnou, toda a economia estagnou. O governo era obrigado a dar um salário, porque do contrário, o que as pessoas poderiam comer? Durante 2 anos, continuamente. Então, naquela época, eu escrevi uma carta forte para aquela senhora. Falei, por que você enviou essa quantidade de dinheiro? Você pode perguntar para essa senhora. Eu posso te dar o nome dela. Por que você enviou essa quantidade agora, durante o corona? Agora estamos no corona, é muito perigoso. Você precisa do dinheiro, por que você enviou? E ela escreveu para Raghu Prabhu que eu não estou doando por mim mesma. Foi uma inspiração de Nityananda, ela escreveu. Automaticamente uma inspiração veio. Mas eu nunca te vi. Ah, mas eu te vi, ela falou, muitas vezes. Na Chaitanya Gaudiya Mata. Ela é discípula de Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj. Eu nem me lembro do rosto dela. E ela disse, olha, eu ouvi seu Harikatha muitas vezes e de alguma maneira Nityananda me inspirou, é por isso que eu enviei. E eu falei, olha, mas você está me dando esse dinheiro, você vai ficar em problemas. Ela falou, não. Eu vou conseguir me manter de alguma maneira. Então foi assim. E até agora você pode ver, eu não vivo de muitas coisas, eu vivo como, de pequenas doações. Então, Nityananda Prabhu está lá, Gurudeva, eles estão vendo, Balarama está vendo para nos ajudar. Então, Sanatana Goswami Pada deu essa instrução estrita para Rupa Goswami. Falou, olha, nunca planeje esse tipo de coisa, nunca faça esse tipo de plano. Você deu trabalho para Srimati Radharani. Ela se deu ao trabalho de vir aqui, trazer arroz, leite e tudo mais. E
você tente sentir o sentimento de separação de Srila Raghunatha Das Goswami. Qual é o sentimento? Raghunatha Das Goswami queria abandonar o corpo, porque Sanatana Goswami já não estava neste mundo. Mahaprabhu quis esclarecer este ponto no Shikshastakam. Sunnahita jagata sunnahitam jagata sarvam Govinda virahename. Nayanam galadasudharaya Badanam gadagadarudaya gira Pulakoir nichitam babu Kadanam guhuni bhavishvati. And after that speaking, Sunnahitam jagata sarvam Govinda virahename. Eu sinto o universo inteiro vazio. Eu vejo que tudo é vazio, não há nada neste universo sem Govinda, que é o meu coração. Este tipo de sentimento nós devemos ter por Guru, Vaishnavas, Bhagavan. Se não houver isso, então você não pode obter um benefício. Você pode obter um pouco, mas sempre tente sentir isso. Então, o nosso Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu no Chaitanya Charitamrita este ponto, que no momento que alguém limpa o seu coração, de alguma maneira, ela limpa o coração totalmente, neste momento, o poder pode vir de Bhagavan, Bhagavatva, esse poder divino pode aparecer internamente, automaticamente. Você pode sentir. Aqueles que têm luxúria, kama, eles podem agir como acharyas, mas eles não têm nenhum poder. Eles são como cobras sem veneno. Cobra, sabe? Como uma cobra sem veneno. Você pode brincar com essa cobra que não tem veneno. Pode até brincar com essa cobra, ela não tem veneno. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami quis citar isso ali, dizendo que no momento que você se liberta de todo o desejo egoísta, kama, então todos os seus problemas foram eliminados. Todos os problemas que você está enfrentando, é porque você não está se abrigando em nenhum guru. Agora, você está vivendo caprichosamente. E agora, um fantasma pode vir, um demônio pode vir, um enganador pode vir, todas as pessoas podem vir para te perturbar, porque você não tem esse poder. Diferentes tipos de doenças mentais podem se desenvolver, porque você não tem o controle. Todas as suas ações, ou seja, como você olha, como você fala, como você vai, como você volta. Veja, eu fui correndo lá. 5 minutos eu estava raspando a cabeça e levaria mais 5 minutos apenas. 5 minutos. Você espere, porque eu queria economizar o seu dinheiro, sua energia. Então, como você, como um tolo, está dando energia? Eu queria resolver, mas agora de novo um problema. De novo há um problema. Há um erro ali. Eu expliquei tudo, qual era o ponto, mas de novo tem um erro ali. Então, você não acredita, né? Espere 5 minutos. Se Gurudeva está lá, ele pode te proteger. Por que você tem medo? Você está indo, às vezes, ouvir o Harikatha em Bengali. O Harikatha em Bengali vai até 8h40, mais ou menos. Mas você fica até às 8 horas, sem medo. Então, por que você começou a sentir medo agora? Então, não é isso. Eu senti muito, eu fui correndo, mas de novo tem um erro. De toda maneira, está escrito no Shastra, Yarhi eva manavo tejanti kamana manusustitano. todo desejo egoísta dentro da sua mente. Quando você consegue eliminar, e eliminar no sentido, não é pelo seu poder pessoal, é pelo poder da misericórdia do Guru. Está escrito, Guru Kripa Rikevalam. O que quer que você vá fazer até alcançar a perfeição, até mesmo depois da perfeição, se você alcançar o mundo eterno, lá também, sem o Guru, não há nenhum caminho. Se você achar que isso é trivial, eu preciso aceitar, é por isso que... Então,
O seu guru não pode te ajudar porque você não tem fé. Se eu não tenho fé em Prabhupada, que Prabhupada pode me salvar, então eu vou ficar com medo. Se eu falar dessa maneira, eles vão me atacar, o mundo inteiro vai ficar contra mim. Então deixe que o mundo inteiro vá contra mim, deixe o mundo inteiro ir contra mim. Eu vou seguir falando o mesmo que Prabhupada falou. E deixe eles me atacarem. Balaram também pode atacá-los. Balaram pode matá-los. Eles podem tentar me matar e Balarama pode matá-los. Então, dessa maneira, eu sou protegido por Balarama Gurudeva. Eu não estou contratando ou engajando nenhum segurança pessoal, um guarda, ninguém, nada disso. Eu sou protegido por Balarama. Em qualquer local, seja na água, no ar, aqui, ali, eu sou protegido por Balarama. Balarama me protege. E todo o meu bem ou mal, toda a responsabilidade de Balarama. Então, no momento que a luxúria sair do seu coração, você vai se tornar tão poderoso. Agora você é inquieto, instável. 10 minutos, você não consegue ficar sentado no local, muito inquieto. Mas, quando você receber a misericórdia, então, horas após horas, você vai poder sentar para cantar o Harinama ou escrever, horas após horas. Então, tudo você pode obter pela misericórdia do Guru Balaram. Pelo seu poder caprichoso ou pelo seu poder financeiro. O que o poder financeiro pode te dar? O dinheiro pode te proteger? O dinheiro pode te proteger? O dinheiro não pode te proteger. No mundo material, você pode obter algum benefício do poder financeiro, mas toda a sua proteção só pode ser feita por Guru Padma. Tente pensar repetidamente sobre isso. Hoje, na verdade, é Guru Purnima, também é o desaparecimento de Sanatana Goswami, e todos os Vrajavasis, eles choram como loucos no dia de hoje. O nosso Bodhibaba partiu deste mundo, como o nosso Raghunatha Das estava chorando também. E todos eles decidiram raspar a cabeça, assim como quando um pai parte deste mundo, na cultura védica, né? Sabe? A pessoa pergunta, por que você raspou a cabeça? Meu pai morreu. Na cultura védica é assim, você deve ir no Ganga, oferecer alimento, raspar a cabeça, cortar a unha também e tudo mais. Você deve fazer isso. Então, hoje também é o início do Chaturmasya Vrata e também Guru Purnima. E Sanatana Goswami partiu, é um dia muito importante. E alguns pontos eu quero falar sobre o Chaturmasya Vrata, que começa hoje. Eu quero falar algo, embora o tempo tenha acabado, mas o que fazer? Eu tenho que falar. Então, o Chaturmasya Vrata, ele é para todos. Não é que eu sou um grihasta e eu não vou seguir. Todos devem seguir o Chaturmasya. Ele é para todos, até mesmo os Mayavadis, eles seguem o Chaturmasya Vrata, até mesmo os Smartas, eles seguem, aqueles que comem peixe, carne, tudo, eles também estão seguindo o Chaturmasya Vrata. Durante o Chaturmasya Vrata, não é permitido. Durante o Chaturmasya Vrata, você não pode cortar a sua unha, seu cabelo, nada. Nenhum desfrute, apenas pensar repetidamente em Bhagavan. Eu gostaria de falar muitas coisas, mas não temos tempo. Continuamente você deve seguir o Chaturmasya. Alguém falou. Alguém disse. O Chaturmasya Vrata. A gente não quer seguir o Chaturmasya, a gente quer seguir só o Kartika. É mais prático, é melhor, mas não. 4 meses de voto você deve seguir. Todas as regras, regulações, o controle da sua prachadam, e como você vai cortar unhas, enfim, o seu comportamento. E o humor de desfrute não deve estar presente durante o Chaturmasya Vrata. Deve haver um controle estrito, tenha cuidado.
sobre como você dorme, come, onde você vai, o que você fala. E você também não deve tomar mel, óleo de mostarda, tudo aquilo que a gente já escreveu. Então, até mesmo os Smartas, os Mayavadis, eles também seguem este voto. Sem seguir o Chaturmasya Vrata, um homem não pode ser chamado de ser humano. Ele é assim como um animal. Assim como um animal. Sem seguir o Chaturmasya Vrata, um homem nunca pode ser chamado de ser humano. Ele deve seguir, todos devem seguir. Todos devem seguir Chaturmasya Vrata. E no primeiro mês, vocês já falaram sobre isso tudo. Mas o ponto principal é que o Chaturmasya Vrata, por que ele vem até nós? É para nos colocar em problemas? Isso é porque, esse pensamento, é porque a gente está acostumado em estar como num carro desgovernado. Esse Dehodehi, ou seja, a alma está sentada neste carro, esse corpo desgovernado. Nós estamos habituados a ficar nesse carro desgovernado. Então, para controlar essa direção desgovernada, para conseguir um bem para as divas, Bhagavan planejou esse Chaturmasya que nós devemos seguir. Sem o Chaturmasya, ninguém pode progredir. Damodar Vrata, Kartika Vrata, ok. Mas o Chaturmasya Vrata, Srimad Mahaprabhu, o Senhor Supremo em pessoa, quis seguir também. Em Shrirangam, em Purushottama Dham, em toda parte. Durante o Chaturmasya Vrata, Mahaprabhu seguiu e honrou. Aqueles que seguem o Chaturmasya Vrata recebem muita misericórdia de Bhagavan. Tem alguns que observam do Shayana Ekadasi até o Uttana Ekadasi, e alguns Guru Vargas falam que é do Purnima, porque no Purnima a gente não poderia raspar, então seria um problema. Então, às vezes, alguns sadhus começam no Shayana Ekadasi e vão completar no Uttana Ekadasi, mas então eles raspam a cabeça. O meu Guru Maharaj também fazia isso, raspava a cabeça no Purnima. Então, durante todo o Chaturmasya Vrata, o principal voto é que você deve manter, você deve estar em conexão com o Senhor Supremo, ou seja, com o Guru Vaishnava. Ouvir Harikatha continuamente. E isso pode transformar a sua vida. Esse é o principal. Se você ignorar e quebrar o Chaturmasya, você pode ser punido. Você pode ser punido, uma grande punição. Então, nós devemos seguir todas as regras do Chaturmasya Vrata, até mesmo os grihastas devem raspar a cabeça, o corte da unha e tudo mais. Os grihastas também, eles devem seguir. E os sannyasis, eles têm o direito de raspar a cabeça no meio de... Como é que você chama essa data? Vishvarupa Mahotsava, Vishvarupa Purnima, eles podem raspar a cabeça nessa data de novo. Porque Vishvarupa, ele é o próprio Balarama. Vishvarupa, forma universal. Esse nome já esclarece, ou seja, o que quer que você veja e o que você não veja também, os mundos infinitos, tudo é a forma divina de Balarama, Anantadeva. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Então, Vishvarupa quis tomar sannyas. Então, os sannyasis raspam a cabeça nessa data. Do contrário, os grihastas, todos devem seguir. Eu costumava seguir os 4 meses sem raspar a cabeça e tudo mais. Mas aí algumas pessoas falaram, olha, você está indo lá pregar e tudo, e parece... ruim, né? Assim, a unha comprida, o cabelo, a barba. E eu falei, ok. Mas você pode ver a foto de Prabhupada, né? De Bhaktivinoda Thakur, eles mantinham 4 meses. Mas as pessoas, né? Passaram a considerar mais prática. E Prabhupada também, para algum propósito especial, a gente pode, né? Raspar a cabeça no Vishvarupa Mahotsava. Mas então é para todos. Todos os varnas, sannyasi, brahmachari, grihastha, vanaprastha, os 4 ashramas, os 4 varnas, todas as pessoas, todos devem seguir. Você deve cortar a sua unha hoje, no Purnima,
Você deve seguir tudo. Como é que você pode obter força? Seguindo as regras e regulações. Eu não tenho tempo. Hoje, ontem, quando era 6h10 da tarde, Devagopala veio para raspar a cabeça. O que fazer? O mosquito estava me picando, mas o que fazer? E ainda assim eu tinha que raspar. E sobrou um pouquinho de cabelo que a gente não enxergava direito. De noite, 6h30. Ainda estava o sol ali, mas estava para se pôr. Mas eu não tenho tempo agora. Dessa maneira, você deve seguir totalmente. Não é que alguém está dando uma ótima prachada ali, Maharaj, então eu vou lá. Ah, hoje eu posso, ninguém está me vendo, eu posso ir. Ninguém está me vendo, eu posso ir lá. Né? Não, não é isso. Você deve seguir. Bhagavan está te vendo. Bhagavan está dentro de você sentado. Ele está vendo. Ele vai identificar o que você está fazendo. Bhagavan está vendo. Ele está te vendo. Tenha cuidado. Então, eu não tenho tempo, eu tenho que sentar para fazer uns outros selos. Quero parar por aqui. Me perdoem, como eu comecei hoje. Yeshamsa esha Bhagavan dayoeda ananta sarvatmana srita padam yadi nirvalikam te dustaram otitarantu cha deva mayam no mamaham miti sa shigala bhakshe vancha kalpadurusya kipa sindhu patitanang pavanimbo. Vishnu. Jai Sri Sanatana Goswami Pad ki jai ho.